Olá, boa noite. Meu nome é Douglas. Eu venho aqui gravar esse vídeo por questões mesmo de pedido de socorro, pedido de ajuda. Tá? Quem me conhece sabe que eu não sou de fazer esse tipo de coisa, de querer me expor a esse ponto. Mas realmente esses últimos 3 dias foi bem difícil, foi bem corrido, foi bem complicado. Não foi algo simples, nem muito fácil. Eu tô sem dormir, eu tô sem comer, eu tô sem apoio. Eu estou sozinho aqui em Cuiabá, tendo que lidar com questões de saúde, que eu estava doente até 2 semanas atrás. Questões de parentes meus e familiares, pessoas que eu amo muito doentes também. E quando eu achei que as coisas estavam bem, quando eu achei que as coisas iam começar a melhorar, né, me ocorreu um problema. Nunca me aconteceu isso. Eu sou formado em biologia, tá? Também licenciatura plena, também sou professor. Fora minha carreira como formação de desenvolvimento de sistemas e agora terminando faculdade de engenharia de software. Ou seja, eu tenho plenas capacidades para muita coisa. E aconteceu de eu necessitar de uma atendimento veterinário de emergência. Meus filhotes de husky, né, siberiano, tem 4 meses. Eles são filhos dos meus 2 huskies siberianos, né, o Sky, meu macho, e a Luna, minha fêmea, né, meu céu e a minha lua. E eles estavam bem, né? E eles deram verme. Nunca, nunca tive problema com parvovirose, nunca tive problema com, né, o famoso panvirose, né, mais conhecida popularmente. E eles estavam com verme. Então eu comecei a tratar eles para verme, que é um tratamento simples, é um tratamento razoavelmente, né, tranquilo de se fazer. Só que o problema começa a partir do momento em que passou o período da verme e os sintomas começaram a piorar. Primeiro a minha Wolf, que é a minha fêmeazinha que infelizmente veio a falecer, né? Ela no, no último dia, né, 29, agora, sábado, mais ou menos no período da manhã, a partir das 7 e 8, mais o tardaço, 9 horas da manhã, o quadro clínico dela piorou muito. Eu fiquei quase 1 hora procurando uma clínica veterinária que pudesse atendê-la, porque eu não sabia que era parvovirose, eu sabia que ela estava muito mal. Eu acho que até o momento, como eu estou dizendo, achava que era verme, uma infecção por verme. E passei quase 1 hora com a cachorra piorando cada vez mais, atrás de uma clínica veterinária 24 horas que pudesse me atender. Cheguei à clínica Flimped, né? No caso, a clínica 24 horas que atendeu ela primeiramente. Consegui levar, pegaram ela, levaram pra sala de emergência e conseguiram estabilizar. O médico veterinário, nesse exato momento, fez o teste de parvovirose e esse teste deu um falso negativo. Nesse momento, ele veio falar comigo e falou: ó, não é panvirose, pode ficar tranquilo, pode ir para casa. E eu falei: ok, eu vou para casa e mais tarde eu volto para acertar as questões de valores, ver como é que fica. Eu estava tranquilo de saber que ela estava bem por causa disso. Passado algumas horas, para ser bem mais específico, em torno de meio-dia para 1 da tarde, me ligaram dessa clínica alegando que eles refizeram o teste, porque o exame de sangue que eles fizeram deu que a quantidade de plaquetas, né, de imunológicas dela estava muito baixa, fora as outras coisas, como pressão arterial que estava muito baixa, que ela estava perdendo sangue, a temperatura dela, e
vários outros sintomas, né, característicos de um caso agravante de panvirose. Né? Isso ocasionou no que a clínica falou que eles não podiam manter ela lá porque eles não tinham uma ala de isolamento e o vírus se espalha para outros, né, animais que poderiam estar isolados lá, né, em tratamento. Isso é perigoso? Até aí eu entendi e falei, ok, eu estou indo para a gente poder ver isso aí. Até aquele momento eu não tinha conseguido ainda pegar fundos, porque eu só recebia meus salários e as coisas, meus valores a partir do dia 10. E eu cheguei no acordo com eles, olha, eu vou fazer essa transferência com o auxílio de vocês e a gente depois acerta. Ficou combinado isso. O valor que eles me passaram por essa eventualidade, por ser emergência, ter o tratamento, primeiros socorros, tudo, ficou em torno de R$ 1.500. Para mais, para menos. Aí que entra o primeiro problema relacionado à minha filhote Wolf. Porque perante a lei, perante o Conselho de Medicina, perante ética veterinária e ambiental, para fazer o manejo e transferência de um animal de um recinto para outro, ou no caso de um hospital veterinário para outro, deve ser dado todo o auxílio para manter esse animal estável durante todo o caminho. Certo? Porque a partir do momento que o médico veterinário dar a alta e esse animal sofre algo nesse período, até mesmo posterior, já em outra unidade, se for contestado que ele só teve essa piora por conta desse manejo, o problema recai sobre a clínica que falou para fazer o manejo. Eles claramente me fizeram fazer a transferência de forma obrigatória. Eles removeram todos os soros dela, deixaram ela sem suporte vital para fazer a transferência. Não tinham taxi drive ou outro meio de transporte próprio da clínica ou do hospital veterinário. Não deram assistência respiratória nem clínica para fazer a transferência. O máximo que fizeram foi a médica veterinária pedir um Uber Pet, que é um carro comum, de um cidadão comum, e eu tive que carregar a minha filhote de uma unidade a outra. O trajeto levou em torno de 10 minutos, ou seja, foram 10 minutos de um animal que estava em estado grave, com hemorragia possíveis internas, com pressão baixa, plaquetas baixas, tudo baixo, que dependia do soro e do manejo para continuar vivo. Ou seja, eles tiraram ela de um ambiente que já estava controlado, tiraram o suporte vital dela completamente e fizeram e mandaram para outra clínica. A situação da Wolf se torna cada vez mais agravante pelo fato de que o médico veterinário, que eu ainda não tinha citado, que atendeu ela na emergência, Dr. Samuel, ele trabalha nas duas clínicas. Isso me acendeu um alerta no momento de que, na verdade, isso pode ser algum tipo de jogada ou algum tipo de acordo prévio entre as clínicas ou entre ele e as clínicas. E praticamente ele receberia 2 salários por 2 valores por um animal só. Se ela tivesse sobrevivido, eu teria que pagar para ele e para a clínica, né, o equivalente a 3 a 4 mil reais de apenas um animal. Isso só de emergência. Somando valores de internação e manejo, eu suponho que o valor passaria de 10 mil reais. Entendem a jogada? É isso que eu quero explicar para vocês. A questão que torna isso ainda pior é que, além do agravante do veterinário e da clínica e o erro no transporte,
Ao chegar à outra clínica, a clínica Boa Vista, ela não tinha ninguém preparado. O médico veterinário, o Dr. Samuel, estava na clínica. Ele estava acompanhado de um técnico que estava lá para auxiliá-lo. E eu não tive como é que eu posso dizer, a recepção que eu esperava. Eu esperava ser recebido como alguém que está levando um animal extremamente doente, com risco de vida, e que precisava urgentemente de um auxílio e de uma atenção. Ou seja, e como foi feito a transferência que ele assinou, que ele concordou, isso abre um precedente de que ele deveria estar lá esperando. Ao chegar lá, eu fiquei do lado de fora em torno de 3 a 5 minutos ainda. Ou seja, já contabilizou 15 minutos da minha cachorrinha sem assistência, sem soro, sem tratamento, agonizando e com dor. Ao ser recebido, o técnico que me recebeu, em vez de correr para a UTI, correr para o manejo, ele priorizou pegar ela no meu colo e fazer triagem, fazer pesagem, fazer anotação e depois levar a cachorra para o local onde ela ficaria. E ao meu ver, eles também não estavam com o local pronto para recebê-la, porque eles ficaram muito tempo lá para poder me atender logo em seguida. Dentro da unidade tem câmeras, eu vou entrar com ação judicial para ter acesso a essas câmeras, para comprovar o que eu estou falando. E eu precisava de ajuda nessa parte. Porque por conta desse tempo e desse descaso que houve, infelizmente a Wolf, no dia 29 mesmo, no horário mais ou menos entre 6 e 7 horas da noite, ela veio a óbito. Ela estava muito fraca. Ela não podia perder esses de 15 a 20 minutos que foi perdido, porque era uma situação extremamente grave, uma situação extremamente de risco, e sem o manejo adequado, ela veio a óbito. A clínica Boa Vista entrou em contato, solicitando pagamentos, que eu, aconselhado pelo corpo jurídico, que o meu pessoal me aconselhou a não efetuar o pagamento enquanto a investigação e as coisas começarem a andar, porque tem que ser averiguado o que aconteceu, por que não foi dado o devido manejo e por que a demora na recepção, que são coisas que não deveriam, sendo que o médico veterinário, o Dr. Samuel, como eu já disse, era o mesmo nas duas clínicas, ele sabia o que estava fazendo, ele sabia dos dados, ele sabia tudo, então não tem desculpa para não ter estado lá presente no momento em que eu cheguei. Nem que o local de manejo dela não estivesse pronto para recebê-la. Certo? Dito isso, vamos falar agora do caso que realmente importa. O Regulus, que está na clínica Pets Cia, ou Pets Companhia, no hospital veterinário. Ele começou a parar de comer no sábado mesmo. Na verdade foi na sexta para sábado ele já não queria mais comer. Ele ainda comeu na sexta, mas sábado ele já não queria mais comer. Mas ele ainda estava muito ativo. E como ele é muito mais gordo e muito mais forte, ele não estava tão debilitado. Porém, com o que aconteceu com a Wolf, eu não esperei os sintomas piorarem. Eu peguei já como base um pouco de diarreia que ele teve e um vômito que ele teve, e por ele não estar comendo, eu priorizei a vida dele e levei ele na emergência do hospital Pets e Companhia. Neste hospital, eu fui recebido até que bem. A médica veterinária entendeu a minha urgência, ela não questionou nada, ela me atendeu, ela me levou para lá, fez todos os exames, fez os testes de parvo que deram positivo, colocou a sonda, né, a intravenosa,
e já com minha ajuda, que ela estava sozinha na clínica, coisa que também não deveria ser possível, tá? Questões assim não deveriam acontecer. Um médico veterinário tem que ter um auxiliar em plantão para não ficar à mercê sozinho de uma situação como esta, o que caracteriza mais um erro da clínica. E com meu auxílio a gente colocou ele numa área isolada, onde ele teria todo o suporte para receber soro e internação. No momento em que fomos tratar de valores, eu queria dar uma entrada nos valores que eu tinha. Como eu falei, final de mês, fim de semana, eu não recebi. O único dinheiro que eu tinha, que era um total de R$400, eu usei para pagar a clínica veterinária. Como eu disse, eu tive problemas de saúde. Familiares meus teve problema de saúde, tem familiar meu doente internado, eu não vou expor ele aqui, mas entendem, o único dinheiro que eu tinha eu usei para poder tentar salvar o meu filhote, porque eu já tinha perdido um, e a dor de perder um filhote é a dor de perder um filho. Eu estou me sentindo horrível, isso dói a minha alma, eu estou me sentindo um lixo. Então vocês entendem a complexidade da coisa? Ao tratar de valores, eu sugeri dar essa entrada e depois voltar para acertar o resto, ou assinar uma promissória ou uma carta de garantia. A veterinária, que estava sozinha, novamente, como eu já falei, no plantão, começou a querer me expulsar da clínica. Nisso, eu vi que ia virar uma situação em que eu não tinha escolha. Tentei entrar em contato nesse exato momento com outra clínica para tentar fazer a transferência do Regulus. E a outra clínica, eu não sei, pode ser que as clínicas de Cuiabá tenham algum tipo de sistema próprio interligado e elas conversem entre si, eu não sei. Mas a outra clínica simplesmente negou a transferência sem pagamento integral prévio. E eu não tinha o dinheiro para pagar R$1.500 para fazer uma transferência. Fora o valor da consulta que eu já tinha que pagar de emergência. Eu falei que não tinha como, eu tinha que manter o Regulus lá. Eu não tinha escolha. Se eu não colocasse ele em tratamento de hidrólise e fluidos via soro naquele momento, ele ia piorar rapidamente e provavelmente hoje ele não estaria mais apto a tratamento, ele já estaria em estado grave. Afinal, passou 3 dias. E hoje que ele veio começar a apresentar com um quadro um pouco mais grave, que é de glicemia, um pouco mais letárgico, entendeu? Ou seja, eu consegui estender o tempo em que ele se mantém estável fazendo isso. Com a minha proposta, a médica veterinária simplesmente começou a querer me expulsar e expulsar o Regulus do hospital. Nesse momento, eu abri o celular e gravei o áudio da nossa discussão. E no áudio ela deixa bem clara que vai chamar a polícia, que eu posso pegar o animal e ir embora, que eu não tenho direito a nada e que eles estão no direito deles, como clínica, de não querer aceitar o meu animal. Sendo que o Código de Ética Veterinário diz explicitamente que um veterinário não pode tirar um animal que ela mesma colocou minutos atrás em internação, fez todos os exames e colocou a sonda intravenosa, por questões burocráticas e administrativas. Se fosse uma questão clínica, que obviamente não era, porque ela mesma correu para colocar ele na área de quarentena e isolamento para internação, obviamente ela mesma sabe que ele precisava daquilo. Só que por contas de burocracia clínica e técnica e administrativa, ela simplesmente se negou. No áudio que eu tenho, ela fala explicitamente que não pode, porque é ordens da clínica. A clínica não aceita. Ou seja, está passando por cima do Código de Ética dos veterinários, do Conselho Nacional de Veterinária,
e de maus tratos aos animais e ambientais. Dito isso, eu ameacei de chamar ONGs ou canais de notícia e até mesmo a própria polícia, porque, como eu falei, não pode, isso é crime, perito em lei. E a médica veterinária chamou o dono da clínica. O dono da clínica chegou, foi muito cortês, foi muito, né, dono da clínica, e explicou como eles trabalhavam ao redor de parvovirose, de panvirose. E nisso eles trabalham de forma, como é que eu posso explicar? Tratando o animal como se fosse um produto. E eles só aceitam atender se for realmente casos graves e de emergência vital. E mesmo assim, ele deixou claro que nem isso eles são obrigados. Eles não são obrigados a internar, eles não são obrigados a aceitar. O que vai de encontro com a ideia de um hospital veterinário, como eles pregam. Com internação, com creche, com várias outras coisas que eles pregam. Ou seja, está ocorrendo uma quebra de gestão ali muito grande. Consegui conversar com ele, chegamos a um acordo e eu consegui pagar os 400 de negócio e estou indo todos os dias lá pagar uma parte do valor, que é onde eu estou pedindo ajuda. Eu preciso de ajuda de qualquer pessoa com qualquer valor para poder custear esses valores. Porque se eu não estiver brigando, se eu não estiver correndo atrás, o meu filhote virá a perecer. Não por falta de atendimento clínico, não por falta de cuidados dos veterinários que estão lá. Que são realmente, a equipe veterinária está dando o melhor, eles conversam comigo, eles me explicam o que está acontecendo, eles perguntam se pode fazer isso, fazer aquilo, se pode dar comida forçada se precisar, se manter ele estável, é isso, entendeu? E eu agradeço muito a equipe veterinária deles. O problema é que está tendo essa quebra. O Dr. Jean, que é o que está acompanhando o caso do Regulus de perto, ele deixou claro em várias mensagens, áudios e conversas que eu tive com ele, que o Regulus necessita estar em tratamento. Ele não pode sair sem alta clínica, porque ele depende do soro, ele depende dos medicamentos para se manter estável. E, voltando, em um áudio que eu tenho de até mais de 10 minutos de conversa que eu tive com o proprietário, ele deixou claro a posição dele de que ali é um comércio, comparando a vida do meu animal a produtos em um supermercado. E isso é constatação de crime e coação e várias outras leis que não é muita coisa para me citar aqui. Dito isso, estou gravando esse vídeo para posteridade, para quem quisesse saber o que está acontecendo, e o que está acontecendo é isso. Ao meu ver, as clínicas de Cuiabá, veterinárias, e provavelmente do Brasil, estão ainda tratando animais como sendo um produto, um comércio, algo a ser vendido, comercializado, algo lucrativo, que se não estiver dando lucro, não vale a pena ter. E isso é extremamente preocupante. Como eu disse, eu entrei em contato com outras clínicas para tentar transferir o Regulus e todas elas vieram com a mesma abordagem, até mesmo clínicas 24 horas. Indicando para que eu entrasse em contato com clínicas universitárias ou clínicas de negócio, que num sábado à noite, de madrugada, é praticamente impossível. Eu teria que tirar o Regulus de lá, trazer ele de volta para casa, esperar chegar segunda-feira, sem ele ter a assistência que ele precisava, para poder tentar levar ele em uma instituição mais carente, né, como uma instituição de ensino, torcendo para que eles conseguissem estabilizar ele. Isso se eu fosse atendido. Porque é por ordem de chegada, tem que fazer triagem, tem que fazer várias outras coisas que o animal não tinha tempo.
Quem já teve animal e já teve casos de parvovirose, sabe que o tempo é a coisa essencial para o tratamento. Quanto mais cedo o tratamento de reposição de fluidos e acompanhamento for iniciado, maiores as chances do filhote sobreviver. Porque você dá o tempo que o corpo dele precisa para desenvolver a imunidade e combater o vírus e conseguir se reestruturar. Entendem? Ou seja, eu fiquei numa sinuca de bico onde eu não tinha escolha. Eu fiquei contra a parede. Literalmente. Vivendo de refém. E isso é extremamente preocupante. Porque quando acontece com uma clínica, é um caso isolado. Mas quando acontece com 3 clínicas, num período de tempo de 24 horas, fora as clínicas que eu liguei, que podem chegar até 5, 6 clínicas, isso cria um problema sistêmico. Um problema onde o valor de uma vida, independente de qual seja, se torna pífio. Porque o que importa no final do dia é o valor que está sendo cobrado. Eu não estou aqui gravando esse vídeo pedindo dinheiro, pedindo ajuda para mim. Eu quero salvar o meu filhote. Eu quero muito salvar o meu filhote. Eu quero muito salvar o meu filho. Porque eu preciso disso. Ele precisa disso. Ele tem 4 meses, é um bebê. Ele não viveu nada. A primeira vez que ele está saindo de casa é agora. A primeira experiência que ele está tendo com outras pessoas é agora. E essa experiência para ele está sendo um pesadelo. Porque ele está sozinho, com várias pessoas estranhas mexendo nele. Ele está com dor. Ele está sem comer. Ele está com diarreia. Ele está fraco. E ele não sabe onde ele está. Enquanto isso, as pessoas responsáveis estão dando o duro e tentando o máximo possível. Então, se você está assistindo isso, tá? Seja pelo YouTube, seja pelo Vaquinhas online, eu peço humildemente que compartilhe esse caso para que chegue no máximo de pessoas possível. Se chegar em um youtuber, alguém da área, alguém de biologia, alguém do ramo que possa me auxiliar de qualquer forma possível, até mesmo jurídica, eu tenho o dossiê completo da situação, com todas as fotos, áudios, textos, tudo que me foi passado, de todos os ângulos, de todas as provas que eu preciso. Entendeu? Eu não estou falando que eu não vou pagar as clínicas. Eu não estou falando que eu estou me negando, que eu estou agindo de má fé com elas. Eu quero justiça pela minha filhote, que foi negligenciada. E eu quero salvar a vida do meu filho, outro filhote, que está dependendo exclusivamente do quão bom eu sou de conseguir dinheiro. Porque se eu deixar de pagar a clínica, eu já fui ameaçado de que eles vão botar o Regulus pra fora. Eu vou ter que ir lá tirar ele de lá. De ameaça de polícia. Entendem? Isso torna as coisas muito, muito complicadas, muito, muito complexas. E eu espero ter colocado todas as coisas importantes aqui. Se você é da área da biologia, se você é da área da veterinária, se você é da área de judicial, ou trabalha com alguma ONG, ou trabalha com algum sistema que trabalhe com animais, eu peço humildemente, do fundo do meu coração, a sua ajuda. Se não puder ajudar com dinheiro, me ajude compartilhando, me ajude com aconselhamento jurídico, me ajude a expor essa indústria veterinária de pet shop e clínicas que abusa da falta de conhecimento das pessoas, da falta de controle, da falta de entendimento para poder fazer esse tipo de situação. Como eu já falei, eu sou formado, eu tenho experiência, há mais de 10 anos, já trabalhei em laboratórios da faculdade, em outros lugares, eu tenho conhecimento mais ou menos de como funciona.
Então, imagine uma pessoa que não tem esse conhecimento, que leva o animal e passa por esse constrangimento, passa por essa situação inteira. Na noite em que eu estava lá com Regulus, chegou um senhor de idade com a sua esposa e uma cachorrinha idosa que havia sido atropelada. Eles foram lá porque eles precisavam de uma assistência de urgência imediata para a filhote deles, que claramente já era idosa, estava com o fêmur exposto, e a veterinária que minutos antes havia discutido comigo, ela foi atender esse casal. E eu tenho absoluta certeza de que ela fez os primeiros socorros, fez toda a parte clínica da filhote, que era uma pinche, e não internou ela justamente porque o senhor e a senhora não tinham condições de pagar a internação. E ela expulsou eles da clínica, recebendo apenas o da consulta dos primeiros socorros. Ela não negou os primeiros socorros, nem pro Regulus, nem pra essa outra cachorra. Porém, sábado, meia-noite, 2 da manhã, nenhuma outra clínica vai receber esse animal. Com certeza os donos voltaram para casa e esperaram o dia de hoje para poder fazer algo. Entendem? Ou seja, não é um caso isolado. Isso vem acontecendo regularmente. Então, por favor, compartilhem. Que chegue até pessoas responsáveis, que chegue até a grande mídia. Por favor, exponham isso nas redes sociais e me ajudem o máximo que puder para salvar a vida do meu filhote. Né? Eu criei o hashtag Salve Regulus. Então, por favor, compartilhem o máximo possível no Twitter, no Face, no Telegram, no Insta, no TikTok. Eu não me importo, desde que me ajude. Não quero dinheiro, tá? Eu preciso, mas eu não quero. Se chegar numa quantidade razoável de compartilhamentos, já vai ser excelente. Então, muito obrigado, de verdade, e boa noite.